A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estudar sobre o livro de Zacarias, conforme essa tabela que a gente vem apresentando desde o início do livro dos profetas menores. Nós temos aí, o livro de Zacarias, que foi escrito depois do regresso do cativeiro babilônico, escrito no ano 520, e apresentando como um dos caráteres de Deus o poder de Deus para o livramento. E a mensagem da aliança mosaica é o cumprimento da aliança através do Messias. Nós temos aí o título do livro, Zacarias. O nome hebraico é Zerharia, que significa Adonai lembra ou Yahvé lembra. Os nomes de seu pai e avô, que foram sacerdotes, têm interessantes significados. O seu pai, Berequias, e o seu avô, Ido. Berequias, no hebraico, Berehia, que significa Yahvé abençoa, e Ido, no hebraico, Ido, tempo designado. Então, esses nomes sugerem a mensagem do livro. Yahvé não esquecerá suas promessas da aliança para abençoar Israel no tempo designado. Zacarias foi um sacerdote que voltou para Israel com seu avô Ido no primeiro regresso da Babilônia, conforme Neemias capítulo 12, versículos 4 e 16. É possível que o seu pai, Berequias, tenha falecido antes do retorno e que ele fora criado pelo avô. Ido foi um dos principais sacerdotes do regresso. Zacarias é o único profeta menor sacerdote. 2 profetas maiores eram sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Cenário histórico. Data em que foi escrito, entre 520 a 480 a.C. 3 sessões de Zacarias têm data exata, mas os últimos 6 capítulos não têm data exata. É Zacarias 1, de 1 a 6, 1 de novembro de 520 a.C., 2 meses depois da primeira mensagem de Ageu, Ageu capítulo 1, versículo 1. Zacarias 1 a 7, até 6 e versículo 15, 24 de fevereiro de 519 a.C., 2 meses depois da última mensagem de Ageu, Ageu capítulo 2, versículo 18. Zacarias capítulo 7 e 8, 4 de dezembro de 518 a.C. E Zacarias capítulo 9 até o 14, mais ou menos em 480 a.C. Sem data, mas deve ter sido escrito nos últimos anos de Zacarias, depois da Grécia ter se tornado potência mundial, ao repelir Dário I em 490 a.C. e Assuero em 480 a.C., conforme relatado em Zacarias capítulo 9 e versículo 13. Acontecimentos contemporâneos. Zacarias é contemporâneo de Ageu, tendo iniciado sua mensagem 2 meses depois de Ageu ter começado a sua. Os dois insistiram para que o povo agisse para completar a construção do templo, que estava suspenso por 14 anos. Ambos salientaram a relação existente entre a obediência dos judeus na reconstrução do templo e a bênção divina em suas vidas, conforme Ageu capítulo 1, versículo 9, Zacarias capítulo 1, versículo 16 e 17. O cenário histórico dos primeiros 8 capítulos envolve problemas da reconstrução do templo, com oposição local e desencorajamento do povo. Isso foi realizado, entretanto, em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. O templo foi terminado em 3 de março de 516 a.C., sexto ano de Dario, conforme Esdras capítulo 6, versículos 14 e 15. Houve uma grande comemoração com muitas ofertas. A dedicação foi realizada pelas 12 tribos de Israel, conforme Esdras capítulo 6, versículo 17.
Sua primeira Páscoa, em mais de 70 anos, ocorreu no mês seguinte, no dia 14 do mês de Nisan. Bom, então vamos lá. Os últimos 6 capítulos teriam sido escritos em 480 a.C., nos últimos anos de Zacarias. O cenário internacional mudara e a preocupação militar dos persas voltara-se para o extremo ocidente. Tentando estender o reino persa até a Europa, Dario saiu-se bem no início, mas foi derrotado pela Grécia em 490 a.C. Seu filho Assuero, futuro marido de Esther, numa poderosa investida em 480 a.C., foi derrotado em Salamina. A Grécia revelara sua capacidade como outra potência gentia a ser enfrentada. Nesse cenário, Zacarias escreveu os capítulos 9 até o 14, começando com a descrição de uma invasão grega que se apossaria da Palestina, com exceção de Jerusalém, que seria protegida pelo Senhor, conforme Zacarias capítulo 9, versículos 1 até o 8. Os exilados que ainda se achavam na Babilônia foram incentivados a voltar devido à promessa do Senhor de defendê-los. Além disso, Zacarias previu as duas vindas do Messias em sua obra de livramento do pecado e dos inimigos. Objetivos de Zacarias: insistir na conclusão da restauração imediata do templo e instruir a nação quanto ao seu futuro nos tempos messiânicos. Contribuições singulares de Zacarias. Livro de Apocalipse no Antigo Testamento. O Novo Testamento termina com uma visão apocalíptica. O Antigo Testamento também termina com essa visão em Zacarias. Em Zacarias, as duas vindas do Messias encaixam-se com o intuito de apresentar uma pré-estreia do futuro de Israel. Em Apocalipse, os detalhes da sua segunda vinda são correlacionados e postos em revelo para mostrar o auge do programa divino na Terra. Conforme Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10, Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 13, versículo 5, Apocalipse 14, versículo 14 e os seguintes, Apocalipse 16, versículo 18 e os seguintes, e Apocalipse 19, versículo 9 e os seguintes. Zacarias e Malaquias acentuam e quase esboçam a obra vindoura do Messias para trazer salvação espiritual na sua primeira vinda e livramento nacional de Israel na sua segunda vinda, conforme Zacarias capítulo 12, 13 e 14. O livro de Zacarias é considerado um livro muito misterioso. Muitos intérpretes consideram esse livro muito obscuro e de difícil explicação. Para alguns, à exceção do fato de que Jeová deseja ter o templo reconstruído, tudo mais é obscuro. A profecia foi escrita para esclarecer as verdades referentes ao futuro de Israel. Essa profecia forneceu alguns esclarecimentos muito importantes para Israel sobre a sua redenção e o futuro nacional, quando o povo entrou em uma outra fase dos tempos dos gentios, com seus anseios ainda não cumpridos a respeito da vinda do Messias, conforme Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8, Zacarias 9, versículo 9 e 10, Zacarias 11, versículo 9 e 13 e Zacarias 12, versículo 10. O grande dia da batalha do Senhor, Zacarias capítulo 14 e o versículo 3. Zacarias concluiu essa profecia com uma descrição da culminante batalha na terra, quando o próprio Senhor se envolverá na peleja. Quando o Senhor sair para a peleja, confrontar-se-á com todas as nações reunidas contra Jerusalém, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 10, e Apocalipse capítulo 16, versículo 14,
e capítulo 19 e versículo 19 de Apocalipse. Terremotos criarão mudanças topográficas na terra, preparando-a para a era messiânica, na qual o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículos 5 a 10. Então esse texto de Zacarias, descreve a futura batalha do Armagedon, que vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, e também descreve aí o estabelecimento, do reino milenal de Jesus sobre a terra. Então descreve esse período final da grande tribulação e início do reino messiânico na terra. O verdadeiro valor do jejum. Zacarias capítulo 7 e 8. Esses dois capítulos 7 e 8 de Zacarias, dão dois esclarecimentos referentes aos jejuns de Israel. A nação observava os dias de jejum em memória de diversas calamidades envolvidas na destruição de Jerusalém em 586 a.C. Eram os seguintes, conforme Zacarias 7, 5 e Zacarias 8 e 19. Esses textos descrevem esses jejuns. Então, quais eram esses jejuns? 10º mês, 10 de janeiro, dia em que principiou o cerco de Jerusalém, 586 a.C. 4º mês, 9 de julho, os babilônios romperam o muro de Jerusalém, 586 a.C. 5º mês, 10 de agosto, Jerusalém foi destruída e queimada em 586 a.C. E 7º mês, 1º de outubro, Gedalias, o novo governador, foi também assassinado em 586 a.C. A questão debatida em Zacarias capítulo 7 e capítulo 8 era se aqueles jejuns deviam ou não continuar, pois o povo já tinha retornado para reconstruir o templo. A resposta do Senhor trouxe dois esclarecimentos com referência ao jejum. Essa prática foi designada para a glória de Deus e não para o mérito do homem. Com facilidade, a renúncia torna-se comiseração própria e inútil ritual de egolatria, conforme Zacarias 7, 5 e 6. O jejum não tem valor a menos que seja acompanhado de atos de justiça, bondade e compaixão para com o próximo, conforme Zacarias 7, 9 e 10. A ausência de tais atos em Israel trouxe o julgamento divino de destruição e desolação, conforme Zacarias 7, versículo 11 e 14. A Cristologia no livro de Zacarias. Esse livro é o mais messiânico dos profetas menores. O conteúdo messiânico de Zacarias é observado nas seguintes referências, confirmadas por outros livros. Então aqui nós temos uma tabela, que mostra justamente isso, Zacarias capítulo 1, versículo 8 e 11, homem montado num cavalo vermelho, bem como o anjo do Senhor, é o Cristo pré-existente defendendo. Zacarias 2, 8 e 11, 8 a 11, é o Messias mandado pelo Senhor para habitar em Sião. E do lado direito da tabela nós temos referências bíblicas que confirmam essas profecias, essas referências de Zacarias ao Messias. Zacarias 3 e 8, meu servo, o renovo, é o Messias vindo em humildade, tronco e poder, caroço. Zacarias 6, 12 e 13, homem cujo nome é renovo, como rei sacerdote. Zacarias 9, versículo 9 e 10, o teu rei, vindo em humildade. Zacarias capítulo 10, versículo 3, o Senhor visita o seu rebanho como pastor. Zacarias 11, versículos 4 até o 14, apacentai as ovelhas destinadas à matança, ele quebra as varas da graça e da união. Capítulo 12, versículo 10 de Zacarias,
olharão para mim a quem traspassaram. Capítulo 13, versículos 6 e 7 de Zacarias, fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 14, versículo 3 e 4, estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que será fendido. Zacarias 14, versículo 5, virá o Senhor e todos os seus santos com ele. Zacarias capítulo 14, versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Então esses textos são considerados textos messiânicos, esses textos de Zacarias, e do lado direito nós temos referências bíblicas que confirmam, essas referências de Zacarias acerca do Messias. Aqui nós temos uma visão geral do livro, um esboço de Zacarias, que esse livro pode ser dividido em duas partes, A primeira parte vai do capítulo 1 até o 8, que é a preparação de Israel para o reino do Messias. E a segunda parte, a salvação de Israel pela vinda do Messias, que vai do capítulo 9 até o capítulo 14. Então aqui é uma visão geral do livro, a gente apresenta sempre esse esboço para os irmãos terem uma noção melhor, dos assuntos principais do livro. E quando os irmãos forem ler todo o livro de Zacarias, procurem fazer essa leitura acompanhada, desse esboço, porque certamente trará uma compreensão maior ao livro de Zacarias. Deus abençoe aos irmãos e muito obrigado.